Uma coisa comum entre todas as igrejas do cristianismo é que o diabo existe e que ele tem um plano. Mas que plano é esse? Quais são as armadilhas que ele coloca na vida do cristão? Então, vamos lá. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Bibliotalk. Aqui você aprende sobre ciência, sobre fé, sobre arqueologia. A gente também traga algumas meditação também. E hoje o tema ele é mais espiritual, é mais ligado à fé. E a gente hoje vai estar falando a respeito do segredo do diabo, quais são as armadilhas que ele tem colocado na vida do cristão, né? Às vezes você conhece ele por outro nome, às vezes você conhece ele por o diabo, às vezes você conhece ele por Satanás, Lúcifer, o dito cujo, pé preto, a antiga serpente, dragão. Mas não importa a maneira como você o chama, para quem acredita na Bíblia, ele é um inimigo real. E na carta de Pedro, ele vem falando que o Satanás, o diabo, ele está ao redor dos filhos de Deus como um leão procurando alguém para tragar. Ele não está brincando de ser diabo. Ele está querendo destruir a sua fé, ele está querendo acabar com você. E muitas pessoas estão sendo destruídas por não conhecer. E a Bíblia nos alerta, né, falando que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais disso. A gente sabe que a gente sempre tem que exaltar Cristo acima de tudo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que saber a respeito do inimigo das almas, porque ele é real. O maior erro que os cristãos cometem é achar que Lúcifer não existe, o diabo não existe. Mas ele existe, ele é real e ele trabalha incansavelmente para nos destruir. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus ele nos criou com livre arbítrio. Então você toma a decisão final. A única coisa que o inimigo ele pode fazer é trazer tentações, é manipular. Só que o diabo ele não tem escrúpulos. O diabo ele não está brincando de ser diabo. Ele realmente está querendo te destruir. E você acha que ele vai jogar limpo? Claro que não. Ele é um dos maiores especialistas em neurociência, em fisiologia humana, na psique humana, na natureza. Ele conhece as leis naturais, então ele não vai brincar de ser diabo. Ele vai usar tudo que ele tem para poder te destruir. E a primeira coisa que ele faz para começar a destruir o ser humano, ele começa enfraquecendo o ser humano. Ele começa trabalhando, destruindo a sua saúde e depois ele vai destruindo a sua mente. Dessa forma, ele destrói completamente o ser humano. Então ele primeiro ele vai estar trabalhando na saúde. E hoje a gente tem muitos estudos científicos que falam do açúcar, o poder que o açúcar tem e o tamanho do prejuízo que ele causa para a nossa mente. E fora as outras coisas que a gente já sabe que é ruim e que a gente não coloca em prática. Então o diabo ele usa a parte da fisiologia, ele usa questões que vai destruir o nosso corpo para poder enfraquecer a nossa fisiologia, e ele também usa o entretenimento como outras coisas para poder roubar a nossa mente. Então ele vai enfraquecendo tanto a sua parte física como a sua parte mental, daí fica mais fácil para você cair. Dois grandes segredos dele que ele utiliza para poder destruir a fé dos cristãos. A primeira coisa que ele utiliza para poder destruir a fé do cristão é a questão do tempo. Satanás é especialista em querer destruir você usando o tempo. E antes de eu explicar um pouco mais a respeito disso, se inscreva aqui no canal, nós precisamos da sua força, precisamos de você, precisamos que você se inscreva aqui para fazer esse canal crescer, para que ele possa impactar outras pessoas. E compartilhe também esse vídeo com uma pessoa que você acha que está precisando escutar isso, tá bom? O primeiro grande segredo, que é essa parte de roubar o tempo, o que ele faz na realidade? Ele começa a encher você de tarefas, ele começa a encher você de trabalho, ele começa a ocupar o seu dia para que você não tenha tempo. E isso acontece muitas vezes também com os irmãos da igreja. Então, às vezes você é pastor, e cuida da tesouraria, e você cuida de várias outras coisas, ou você tem um cargo na igreja, você é diácono, e aí você está preso em reuniões, e acaba que você está trabalhando tanto para o Senhor que você não tem tempo para Deus. Não é isso que o Satanás tem feito com muitas pessoas? Prendendo elas tanto em cargos, prendendo elas tanto em atividades da igreja, que essas pessoas não têm tempo para se relacionar com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a gente lembra das palavras de Jesus, quando ele fala que quando o semeador foi semear, e uma das sementes que caiu entre as pedras, ela não conseguiu
enraizar suas raízes na terra e por isso ela cresceu e se tornou fraca. E se você não tem tempo para Jesus, como é que você vai ter um relacionamento que realmente é um relacionamento forte? Muitas vezes você está trabalhando para Jesus, mas não tem tempo para Jesus. Ou ele vai te encher de tantas tarefas no seu trabalho para você poder ganhar dinheiro, para você se tornar bem-sucedido, e você vai ter tanta coisa para você poder fazer que você também não vai ter tempo para Jesus. E a outra maneira que ele vem é fazendo com que o ser humano ele foque na parte do entretenimento. E muitas vezes o entretenimento rouba não só o tempo, mas rouba toda aquela vontade de você estudar a Bíblia. Então, se você está em redes sociais direto, se você está assistindo filme direto, você está assistindo séries, você está assistindo animes, filmes, você está consumindo muito isso, provavelmente você não sente gosto para poder estudar a palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia se torna um fardo, justamente porque as redes sociais, o entretenimento exagerado, o excesso de dopamina, seja através da alimentação, seja através das redes sociais, o entretenimento de forma geral, ele está roubando a sua vontade do céu. E você precisa ficar alerta, porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo. E ele vai sequestrando a sua mente e sequestrando o seu coração. Existem muitas outras coisas que ele faz, mas essas duas coisas são o que o povo de Deus menos olha. Então aqui fica um alerta, se essas duas coisas estão acontecendo com você, ele está roubando o seu tempo de você não ter relacionamento com Deus, ou ele está te enchendo de tanto entretenimento, trazendo dopamina barata para sua mente, e você não sente vontade de buscar a Deus e nem ler a Bíblia, tem alguma coisa errada, meu irmão. Você precisa mudar. Você precisa decidir hoje pelo Senhor Deus. E aqui vocês sabem, né? Quem está no Bibliotalk sempre tem que trazer a Bíblia, porque a gente sempre traz aqui um verso bíblico para a gente poder estar meditando. Né? Então, Apocalipse 12, verso 7 e diante, diz o seguinte: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o Senhor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a gente percebe que houve uma grande guerra no céu e o diabo ele não está brincando de ser diabo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Jesus já venceu. Jesus ele já nos garantiu a salvação. O Satanás ele já é um inimigo vencido, mas ele quer arrastar várias pessoas com ele. Dê uma chance para Jesus, se relaciona com ele. Se você não está sentindo vontade de ler mais a Bíblia, não deixe que essas coisas te roubem o céu, porque Jesus te prometeu a vida eterna. Então se inscreva no canal e até o próximo vídeo.